muito bem-vindos ao nosso Donos da Bola aqui do Rio de Janeiro, dia importante pro futebol carioca. Hoje à noite tem fogão na Sul-Americana, mas teve Fla, teve Flu ontem na Libertadores. Flamengo mal pra dedéu, o Flamengo mal pra dedéu e o Flusão macetou o Sporting Cristal lá no Peru, lá em Lima, no Peru. O Marcelo estreou. Flávio ontem falou que de repente vai ter estreia do Marcelo. Marcelo estreou, meteu um 3 dedos, parecia, sei lá quem ele parecia, Rivelino, os caras que davam 3 dedos antigamente. A gente vai falar tudinho pra vocês. Óbvio que a gente já tá no clima da final do Campeonato Carioca, que é domingo na tela da Band, com exclusividade, 5h15 da tarde no domingo. Na Páscoa você vai estar lá com bacalhau, tomando um tchugueri. Já liga na tela da Band e deixa lá, porque vai ter um pré-jogo gigante. Eu, Glenda Kozlovski, Serginho Maurício, nossos comentaristas, Tati, Thiago, Flávio Amêndola com Dorileu no hotel. O que o jogador vai comer? O que o jogador não vai comer? Sai o ônibus, tá engarrafado, não tá? Tem torcida na porta do estádio. Uma festa linda pra você no domingo, com aquele jeito Band de fazer. Com pré-jogo, com carinho. E a gente vai seguir aqui o nosso programa até 1 da tarde, sua companhia na hora do almoço, trazendo tudo o que tá rolando e que rolou na Liberta. Precisamos falar sobre Vitor Pereira, ao mesmo tempo que precisamos falar sobre Diniz, como esse time tá automatizado. A gente tem convidado especial, não mostra ainda não! A gente tem convidado especial que manja muito de bola, de Libertadores. Claro que não é o Flávio Amêndola, né? Que a Libertadores ele joga só no FIFA lá. FIFA nem tem Libertadores, né? Não, PES tem. Porque PES é melhor do que FIFA. Pena que não tem mais. Mas agora tem o Libertadores no FIFA. O Flávio joga Libertadores de pipa, lá em Resende. Bom, então eu vou botar logo a enquete na tela e daqui a pouco eu trago pra vocês... Ah lá, vi que eu tava no retorno. E daqui a pouco eu trago pra vocês aqui nossos convidados. Bota a enquete na tela aí pra mim. Bota a enquete aí, Joãozinho. Só o título carioca salva Vitor Pereira. João, deixa eu te pedir um favor. Pega pra mim aquela arte de ontem. Deixa separada aí, que o Vitor Pereira fica aqui perto de mim, que a orelha dele... Que eu vou conversar com ele. Depois você separa aquela outra, que eu vou conversar no pé do ouvido dele. Preciso conversar com ele. Ai, fiquei ofegante. Só o título carioca salva o VP no Flamengo. Tem um amigo meu, Clebão, lá de São João de Meriti, falou que nem o título salva. Quero saber do senhor Flávio Amêndola. Agora sim, boa tarde, campeão de Libertadores de bola de gude. Tudo bem? Ah, é o bigode Inês, calma, né? Mas hoje o clima não tá muito propício pra isso. Hoje a festa, GV, não tá completa, né? O Fluminense fez a parte dele. Mas o Flamengo deixou muito a desejar no segundo tempo. E assim, eu acho que vai salvar, mas vai salvar até certo ponto. É tipo videogame, você come uma frutinha e... É tipo Mario. Pega o cogumelo, aí cresce um pouco. Peraí. Parou! Como é que é essa frase? O Mario pega o cogumelo, cresce de tamanho. Antes ele desse tamanho, ele fica aqui. Mas pega o quê? Cogumelinho lá. Ô, Clebão. Me ajuda aí. Eu acho que aconteceu isso ontem. Ô, Clebão. Aliás, ontem não. Como é que é isso aí, Me Pedrinho? ajuda aí. Tá certo. É porque você tu não tem... igual Mário? Você pega o cogumelo e cresce? Ou você não joga Mário? Cara, então... Eu não, porque eu tô sempre no alto, entendeu? Então, comigo não tem tá essa, tomando não. forte virão, é isso aí. Bom, voltando ao trilho. Eu acho que se ele ganhar o Carioca, ele vai só comer esse cogumelinho, mas depois ele vai baixar de novo. Não tem jeito, as coisas não encaixaram e não estão encaixando. E o treinador faz questão de manter as convicções dele. Bom, muito bem. Você sabe que aqui a nossa enquete é só uma palhinha, a gente vai mostrar tudo o que rolou no jogo e a gente vem para analisar o lance a lance para vocês de casa. Prazer, não é a primeira vez que ele vem aqui, já teve aqui no ano passado, treinador de ponta do futebol brasileiro, Corinthians, Botafogo, tantos outros times, jogou a Libertadores e hoje tá aqui para brilhantar ainda mais nosso programa. Vou passar na sua frente, bigode Nescau, com licença. Professor Jair Ventura, tudo bom? Boa tarde. Boa tarde, obrigado pelo convite, sempre um prazer estar aqui com vocês. Já tem essa enquetezinha aí de leve, facinho. Difícil. E aí, acha que só essa vitória salva o Vitor Pereira ou você acha que se o Fluminense conseguir reverter... Porque afinal, gente, o Flamengo começa o jogo com 2-0. Se o Flamengo for eliminado, ou tem que tomar 3-0 ou 4-1 ou perder nos pênaltis. O Carioca salva o Vitor Pereira, acho que nem o Carioca, mas...
Cara, difícil, né? A gente sabe que trabalhar em grandes clubes como o Flamengo, você tem que viver de títulos. Infelizmente, os títulos não aconteceram ainda para ele, né? Tem essa chance aí do Campeonato Carioca. Tá com uma vantagem boa, mas o time do Fluminense tá mais entrosado, tá jogando um futebol melhor. Mas o Flamengo tem seus valores individuais. Sim. Foi assim o gol ontem. Um gol pelo valor individual. O menino driblou 3, fez o gol. Então, os valores individuais pode estar ajudando ele, né? Tem um VP aí, pra eu falar com ele aí? Tem um VP? Aí. Pedrinho, bota o Kennedy, Pedrinho. Eu vou falar com todo carinho. Você falou ontem, não deu muito certo, não. E eu não vou falar pro Carioca, não. Porque o Carioca, se tiver na mão do Fluminense, tá bem entregue. O Fluminense tá jogando. Vamos pra Brasileiro, pra Copa do Brasil. Ô, VP, tem um negócio no Rio de Janeiro que chama feijão com arroz. Pode ser arroz por cima, feijão por cima por baixo. Todo mundo gosta, VP. Feijão com arroz, pô. A gente aqui no Rio não tá acostumado com o negócio de escargot, não. De caviar. Mete um feijão com arroz que dá certo. Depois eu falo mais contigo. Eu sou rica! Aí não, bebê! Ó, ontem ele discutiu com o torcedor, ele vai te responder daqui a pouco, fica tranquilo. Olha, eu acho que domingo dá Fluminense, hein? Eu tô com feeling. Depois vocês conversem comigo. Vamos fazer o seguinte, vamos ver como é que foi essa derrota pro Flamengo. Gente, o cara que fez o segundo gol tem 47 anos! Não, você não entendeu errado não, ô Jaguinho. O cara tem 47 anos, pô. O cara botou a bola aqui na barriga assim e foi pro neto dele, que vai nascer. Não era filho dele, não é possível. Teve um gol anulado ontem, Jaguinho. Jaguinho é a nossa câmera aqui. Que o cara pegou e tocou no meio de todo mundo, ô Clebão, e fez o gol. E aí o VAR anulou. Pelo amor de Deus, vem com o negócio de altitude, não. A altitude atrapalha muito. Já joguei lá. Joguei não, fiquei no banco. Então até no aquecimento me atrapalhou. Verdade. Agora, quando o malandro passa no meio de todo mundo, entra o tiozão com 47 e não tem altitude pro tiozão. 47 anos, Clebão. O tempo que você tem de Band, praticamente. Vamos ver o VT aí, tá? Bota na tela o VT aí, Joãozinho. 1 hora antes da partida, o mistério foi revelado. A escalação inédita de Vitor Pereira surpreendeu. O treinador português preservou a equipe que considera titular. Apenas 2 jogadores que começaram jogando contra o Fluminense estavam em campo. O goleiro Santos e o garoto Matheus França. Eu não estou numa fase de observar os jogadores, estamos numa fase em que temos que competir e competir com intensidade. Portanto, eu não sou, o meu perfil de técnico, eu não sou um técnico que trabalho com 11 jogadores. O Alcas, estreante na Libertadores, começou assustando com o conhecido Otero. Santos salvou o Flamengo. No primeiro tempo, o rubro-negro manteve a posse de bola, dominou o jogo, mas criou pouco. Foram apenas 6 finalizações. O gol do Fla saiu em um lance individual. O zagueiro Pablo recuperou a bola e Matheus França aproveitou os espaços. Limpou 2 marcadores, invadiu a área e ainda tirou do terceiro antes de abrir o placar. No segundo tempo, o time carioca caiu de produção. Sentiu ainda mais o efeito da altitude. O Alcas passou a arriscar mais. Na cabeçada de Quinones, Santos defendeu em 2 tempos. Aos 12 minutos veio o empate. Everton Ribeiro errou o passe e deu ao Alcas o contra-ataque. Castilho recebeu e empatou o jogo. Primeiro gol da equipe na história do torneio. Na sequência, Castilho ainda marcou o segundo, só que o VAR anulou o gol por falta de Quinones em Varela no início da jogada. No fim do jogo e já sem fôlego, o Flamengo sofreu a virada. Cuero lançou para Ordonhez, Rodrigo Caio ficou para trás, Santos saiu mal. 2-1 Alcas na altitude de Quito. Gabigol, que voltou à posição de origem,
quase deixou o dele. De cabeça, Galíndez defendeu. Apesar do resultado, o treinador se mostrou satisfeito com o desempenho da equipe. Na minha opinião, fizemos um bom jogo. Tivemos momentos bons no jogo, de controlo, de posse, de criar situações de golo. Na segunda parte, o jogo tornou-se mais aberto, menos controlado. Podia ter dado para nós, como ter dado para eles. Infelizmente foi para eles. Poderíamos ter caprichado um pouquinho mais e matado o jogo. E aqui a gente sabe que é difícil e quando esse jogo se torna muito aberto, altitude, fica mais complicado para nós, né, que não estamos acostumados. Então, viemos a sofrer a virada, mas como já foi falado, eu também acho que a equipe fez um bom jogo. Só poderia ter caprichado mais para poder matar e sair daqui com a vitória. Depois de perder a invencibilidade de 14 jogos fora de casa pela Libertadores, o time do técnico Vitor Pereira tem uma final de Campeonato Carioca pela frente. Domingo, o rubro-negro enfrenta o Fluminense no Maracanã e tem a vantagem, pode perder por até 1 gol de diferença, que ainda assim fica com o título. Qual time o português vai escalar? Bom, isso sempre é uma surpresa. Não há muito tempo para estar a pensar no resultado, porque temos já uma final para jogar, temos é que nos focar já todos na próxima final. Eu vim para o Flamengo para trabalhar com 20 e muitos jogadores, para tentar evoluí-los, fazer evoluí-los a todos, prepará-los a todos para jogar, e nós para jogarmos um calendário como este, porque no domingo somos obrigados a ganhar o jogo. Só o título pode melhorar o clima para Vitor Pereira. Pô, gente, então tá tudo errado. Então eu vou comprar um óculos novo pra mim, Não, e outra coisa, a imagem dos caras é negócio de 4K, tá? Limpinho. Ô, Flávio Amêndola, me ajuda aí, Flávio Amêndola. Fala comigo. Tanto o VP quanto o Everton falaram que o Flamengo fez bom jogo. Os caras jogaram 5 jogos esse ano, 1 partida oficial, 2 empates e 2 derrotas. Ah, mas foi campeão equatoriano na temporada passada. 7 não jogaram ontem, 6 foram vendidos e 1 estava machucado. Nós estamos falando do campeonato equatoriano. O cara tinha 37 anos que fez o gol, a gente brinca aqui, 57, 200 anos. E passou igual uma bala na frente de todo mundo. Fala aí, Flávio. Esse Alcas aí é o mesmo time que perdeu para o Independente Del Valle nesse início de temporada na Supercopa Equatoriana lá, 3-0 Del Valle. E o Del Valle também ganhou o Flamengo. Não fala desse time não, que eu não quero saber. Também ganhou o Flamengo, é só mais um. Eu acho que a gente pode até dividir o jogo em 2 partes. Assim. Acho que se o Vitor Pereira tivesse falado que o Flamengo fez um bom primeiro tempo e no segundo tempo o Flamengo foi muito mal, eu concordaria com ele. Mas dizer que o Flamengo fez um bom jogo, eu discordo veementemente. Eu acho que é uma frase que não condiz com a realidade. O Flamengo no primeiro tempo, por que o Flamengo no primeiro tempo foi bem? O Flamengo teve 67% de posse de bola. Qual é a melhor forma de você se defender na altitude? Ainda mais com um time desse. Por mais que fosse um time reserva, um time que tem qualidade pra caramba. É ter a bola. É não entregar a bola pro seu adversário. O Flamengo fez isso no primeiro tempo. Conseguiu esfriar o jogo, conseguiu trocar passes, conseguiu encontrar alguns espaços, teve a oportunidade de fazer 2-0. O primeiro tempo, ok, razoável. No segundo tempo, o Alcas parece que fez um pouquinho mais de força. E olha que o time do Alcas é fraco. É fraco. Acho que vai ser difícil de somar pontos fora de casa. Jogando na altitude pode ser até que some mais, mas jogando fora de casa vai ser difícil. E os caras forçaram e foi uma facilidade tremenda. O segundo tempo, o Flamengo irreconhecível. Aliás, a gente reconhece, né? Porque foi assim contra o Vasco, o segundo tempo também foi bem ruim. Contra o próprio Fluminense na final da Guanabara, o Flamengo teve um segundo tempo muito abaixo também. Então, eu discordo completamente do Vitor Pereira quando ele disse que o Flamengo fez um bom jogo. Olha isso aí. Não, o cara correu reto. Isso aí é gol de FIFA, pô, gol de videogame. Quando você bota como estrelinha Exatamente, só a dificuldade, só reto, né? Você só gira você aperta que R1. você não mexe a seta pra baixo ou o analógico pro outro lado. Você só corre reto. O cara aperta o quadrado pra dar o bote, o cara dá o bote aqui, o cara passa aqui. É absurdo. É um absurdo isso. Tudo bem que é óbvio que a gente precisa frisar que tem altitude. Isso não é um complicador. Ali, né, mas ali é só tu entrar na frente do Samão. Exato. Tá aqui, você tá aqui, você dá um passo pra cá, ó. Para, faz a falta no cara. Cara, o primeiro gol, a gente tá rodando em looping aqui, eu vou trazer o Jair pra conversa. O primeiro gol, eu acho o Pablo um dos grandes zagueiros de futebol brasileiro. Sabe aquele treino tático no final, coletivo, tá todo mundo cansado? Aí o cara te corta, você faz assim, ó.
Foi isso, cara. Foi isso. E outra, o que fez o gol, ele é destro. Ele joga pelo lado esquerdo para cortar para dentro. Ele vem conduzindo com o pé direito. Por que o Pablo não deu, ao invés de ter dado o centro do campo, dá a lateral? A perna ruim dele. Exatamente, mas ele fez o oposto. E aí o Vitor Pereira muitas vezes está mais preocupado em discutir com o torcedor do que olhar para dentro do campo. Teve uma discussão com o torcedor ontem? Teve uma discussão com o torcedor. O João me falou, foi o quê? Foi o torcedor que estava reclamando, pedindo para ele mexer o time, tirar o Pablo. E aí ele resolveu discutir com o torcedor no meio do jogo. Aí depois que faz o gol, vira pro torcedor, e agora? Vai falar o quê? Porque é o Pablo que inicia a jogada. E aí, no fim das contas, perde pro Alcas, estreante em Libertadores, perde depois de 14 jogos. Bom, eu nunca joguei Libertadores, só no videogame. Flávio Amêndola também. Jair Ventura já dirigiu times de Libertadores e etc. Professor, nós estamos em março. E cada um tem sua metodologia de trabalho, a gente respeita, só que aqui a gente debate. Você acha que era um jogo para poupar todo mundo assim, dessa forma? É complicado, né? Principalmente pela boa vantagem, né? Que ele conseguiu já no campeonato. O Fluminense fez ao contrário, já foi com força máxima e conseguiu um belo resultado. Lógico que tem muita coisa para acontecer ainda na fase de grupo, mas eu acho que ele está precisando, né, dessa situação. Porque o Flamengo tem uma coisa, né? O Flamengo você não tem que só ganhar, você tem que jogar bem. Esse é o Flamengo. Flamengo, Atlético Mineiro, Santos, várias outras equipes, né? Só o resultado não interessa, então ele está precisando dar uma resposta aí quanto antes, né, para sua torcida, né, sobre discutir com o torcedor, né, Flávio estava falando. Nós estamos aqui por causa dos torcedores. Os torcedores são o nosso grande patrimônio, né, cara? O futebol é essa paixão por causa da torcida. Então, assim, você que trabalha com futebol, você tem que entender a torcida, não tem jeito, né? Então, assim, mas... E o cara tem direito de questionar uma escalação de time reserva na Libertadores. Até porque eu tenho 44 anos. E eu nunca vi o Flamengo jogar com 3 zagueiros, né? Eu nunca vi. Primeira vez que eu tô vendo o Flamengo jogar com 3 zagueiros. Então, o torcedor... E outra coisa, o torcedor tem sempre razão, né? Não tem jeito. Então, mas vamos lá. Vamos ver se ele consegue reverter. Você foi treinador do Corinthians, que é... Corinthians, Flamengo, os times de mais torcida no país. E eliminou o Flamengo na Copa do Brasil ainda. Semifinal, é. Semifinal. Isso, deixa isso pra lá. Tem uma memória afetiva aqui, já tá magoada hoje. Ô, Jair, e assim, a gente tá aqui debatendo futebol com um cara que é especialista. No Flamengo, é claro que não, é um ponto pacífico isso. Mas você chegou a ver no Corinthians, do Vitor Pereira, mesmo quando ele jogou com 3 zagueiros, com 2... Em algum momento um time que, como você bem trouxe, encantasse além de vencer? Que é o que o Flamengo, o Santos, Atlético Mineiro gostam de ver a torcida? Cara, é difícil falar, né? Porque ele foi vice-campeão da Copa do Brasil. Eu fui vice-campeão do Corinthians também na Copa do Brasil. Sendo que no final do ano eu fui demitido. Ele pôde escolher ou fica no Corinthians ou sai pro Flamengo. Então a gente não consegue entender algumas coisas. O Zico falou exatamente isso lá no podcast. Eu fui demitido com o vice-campeonato. Ele escolheu, ou ele fica no Corinthians ou ele vai pro Flamengo. Será que é por causa do passaporte? Não, eu não sei. Que tá na moda. Eu não sei. A gente aqui é super fã. Por exemplo, o meu ídolo é JJ. Sim. O velho. Sou viúva do velho até hoje. Agora, não é porque tem um passaporte. Qual é o nome daquela cor? É magenta, fúcsia? O passaporte português, ele é meio rosé. É um negócio bonito, né? Deve ser, né? O nosso é azulzinho. Aí começou ele. Bota na tela aí, João. Resenha furada. Isso aqui, professor, pra o senhor entender... É que o povo começa a discutir lá em cima do nada, aí eles batem, vão no boteco. Qual é a discussão no boteco? E jogam aqui. Se o Vitor Pereira fosse brasileiro, nem voltaria do Equador como técnico do Fla. Pergunta para os senhores. Eu tenho absoluta certeza. O cara foi demitido vice-campeão da Copa do Brasil, Eu tenho certeza. Perdeu pro Cruzeiro do Arrascaeta, que acabou com a final, depois de tirar o Flamengo. Infelizmente, existe a questão do modismo no Brasil. De você querer ter um treinador estrangeiro. Isso é óbvio. Se for português, já sai na frente. E isso começou com o Jorge Jesus em 2019. Isso se tornou ainda mais latente depois disso. Eu falei aqui, nesse programa, nessa bancada, que na minha visão, eu até entendia o fato de você não querer permanecer com o Dorival. É uma decisão da diretoria, que para mim estava errada, mas eu entendo. Agora, por quê? O que fez o Flamengo ir atrás do Vitor Pereira? Não era o estilo de jogo. E o detalhe que o Zico também falou lá, você já se inscreve logo lá no Mundo GV Podcast. Ele perdeu pro Flamengo na Copa do Brasil e ele perdeu pro Flamengo na Libertadores. Sim. Aí a diretoria contrata o cara. Aí o Zico fala, em vez de ter a meritocracia de beneficiar o cara que foi campeão, beneficiou o que perdeu. GV, o Vitor Pereira no ano passado pelo Corinthians, na Libertadores,
Ele foi jogar contra o Always Ready, lá em cima, lá em La Paz. Sempre pronto. Sempre pronto. Always ready. Perdeu. E lá ele mexeu no time. Ele quis colocar um time mais físico. Fez algo semelhante com o que ele fez ontem. Perdeu o jogo. Veio jogar aqui no Brasil, lá na Arena Corinthians, ele não ganhou do Always Ready. O Always Ready é quase um time amador, pô. E agora, qual país é? É da Bolívia. E agora esse é o cara que, assim, tem um respeito, admiração por ele. É um profissional que construiu a carreira dele lá fora, tem os méritos dele, mas o estilo de jogo dele não encaixa com esses jogadores do Flamengo. Mas pra encaixar, vou perguntar pro treinador agora. Vou botar o Marte aqui comparando, mas eu quero primeiro, antes de botar, quero perguntar pro Jair. Ô Jair, quando você chega e não tá encaixando, pra nós, eu joguei futebol, né? Mas eu não sou treinador. Não é mais fácil você repetir uma formação pra tentar encaixar e de repente variar no treinamento? Ou é no jogo mesmo que você vai puxando igual o outro lá, o lateral de ponta esquerda, presidente de atacante, o Paulo Souza? Cara, é lógico que você falou muito bem do Fluminense, né? Você vê que os movimentos já estão todos automáticos. Sim. Isso requer tempo de trabalho. E com isso você tem que ter repetição. Mas é lógico também, se você está insistindo num sistema e ele não te dá uma resposta, você tem que ter variações. Mas existem treinadores, isso é diversidade, a gente tem que respeitar, que não abre mão de um sistema único, né? Não é o meu caso. Eu tenho diversos sistemas. O modelo de jogo, a ideia de jogo é uma. Ela já vai estar implementada, mesmo você mudando o sistema. Sistemas são números, porque o futebol é dinâmico, você vai começar no 4-3-3, daqui a pouco você está no 4-4-2, você está no 4-2-3-1, você tem diversos sistemas. Então, isso você tem que tentar variações, caso você não tenha resultado, né? Porque você também não pode insistir com uma coisa que não está dando certo. Então, vai muito de cada um, cara. Tem cara que não abre mão, Pelo jeito, ele não abre mão dos 3 zagueiros. Mesmo com o time alternativo, o time titular, ele não abre mão desses 3 zagueiros. Então, o problema é que agora, até pela entrevista do Gabigol, Jair, se você não abre mão dos 3 zagueiros, você sacrifica Pedro ou Gabigol. E aí, como é que faz para deixar um cara desse quanto mais você tem no elenco que tem, né, cara? Muitas peças para frente. O Dorival conseguiu encaixar os dois muito bem, recuando um pouquinho mais o Gabi, né? Que o Gabi, quando volta para o Brasil, foi até uma conversa que eu tive com ele no Santos. Ele estava vindo de Portugal e ele falou, eu liguei para ele e falei, perdi o Ricardo Oliveira, tô precisando de um 9. Ele, é a minha ideia. Eu quero jogar mais próximo da área, quero voltar para a seleção. E o Gabi volta já como 9 quando vem pra gente. Mas é aquele 9 de mobilidade, né? Então pode jogar, por vezes a gente botava ele um pouquinho pelo lado direito, que ele começou como beirada, né? Jogando pelo lado direito, trazendo pra dentro. Isso, a gente usava o Sacha de 9, ele vai bem também. Jogando recuado, cara, tá muito bem jogando recuado, tá muito bem. Então pode encaixar tranquilo ele e o Pedro, tranquilo. Ai. Bota a arte na tela aí, Joãozinho, que a produção fez com Paulo Souza e Vitor Pereira. Vou afastar aqui porque a idade vai chegando, o cara já não enxerga, né? Ó, com a derrota de ontem, nosso querido Vitor Pereira já tem mais derrotas que o Paulo Souza. O Paulo Souza, quando foi demitido, tinha 68,8% de aproveitamento. O Vitor Pereira tem 60,8%, sendo que o dele é só estadual e aí tem um jogo ali da Sul-Americana, da Recopa Sul-Americana, ainda não começou a pegar os bravos do Brasileirão ainda, Atlético, Cruzeiro, enfim. 17 jogos o Vitor Pereira, 31 o Paulo Souza. Vamos pro lá. Cadê o aproveitamento? Tá aqui embaixo, olha lá. Tá aqui em cima na minha cara o aproveitamento, no meu nariz, e eu tô procurando aqui embaixo. Aqui estão os números dos jogos e tudo mais. Tem praticamente o dobro de jogos o Paulo Souza. Não sabemos se o Vitor Pereira chegará aos 31 jogos. Tomara que dê tudo certo, que o Flamengo volte pro trilho, mas acho que tá bem difícil. E aí vocês estão vendo os números na tela. Cara, eu acho que o resenha furada, que eu costumo implicar com eles, que eles são malucos, faz cada vez mais sentido, Bigode. Se o Vitor, e eu tô falando, não é o que a gente acha que tem que acontecer, tá? É o que a gente vê no futebol brasileiro. Eu acho que a continuidade do trabalho é importante, desde que seja para todo mundo, independente do treinador. Se fosse brasileiro, não sei nem se estaria ainda à frente do Flamengo. Não estaria, sabe por quê? O Renato Gaúcho, em 38 jogos, se eu não estou enganado, perdeu 5. O Dorival, em 43, perdeu 9. Mas aí é bom a gente frisar que dessas 9 derrotas, 3 foram nas últimas 4 rodadas do Brasileiro, quando o Flamengo já estava jogando com um time completamente alternativo. Isso. Já tinha ganhado tudo. E esses 2 treinadores não permaneceram no Flamengo. Então eu acho que essa arte aí, ela só demonstra que
E aí eu acho que tem uma coisa que eu não imaginei que eu fosse ver, tá? Eu não achei que eu fosse ver um treinador voltar a repetir algumas situações que o Paulo Souza havia feito. Tal qual? 3 zagueiros. O Everton Ribeiro de ala em algumas ocasiões. O Everton Ribeiro, assim, você vê que ele precisa ser potencializado dentro do campo. O treinador precisa colocar ele numa posição que ele se sinta confortável. Ele não se sente confortável com o Vitor Pereira. E a fisionomia dele também não tá passando. Não tá. Ele tá tentando entender. Eu acho que ele tá incomodado porque ele sabe que não tá bem. Ele sabe que não tá bem. E não é só ele que não tá bem. É quase que o time O Gabi não marca 10 jogos. É o maior, se eu não estou enganado, é o maior jejum dele. Se não é o maior, é um dos maiores. Pode ter certeza. E aí eu acho que entra muito o que o Jair falou. O Vitor tem a convicção dele de futebol. E eu respeito. Só que não está dando liga. Não está funcionando. O jogo contra o Fluminense, na semana passada, o jogo agora do último final de semana, o Flamengo venceu. O primeiro gol é bonito, é uma jogada que começa de um lado, ele gira, o Cebolinha sai da ponta, cai para o meio, abre com o Ayrton Lucas. É uma jogada, mas são raríssimas as vezes que a gente vê uma jogada como essa. Uma jogada de quê? De aproximação. Algo que o Flamengo está habituado a fazer. Os jogadores próximos, jogo curto. O que me deixa impressionado, e aí, você que está em casa não tem obrigação nenhuma de saber disso, mas você se emociona com isso demais. Tocar a bola, quem tem qualidade, posse de bola, num time como o Flamengo, vai fazer sempre. Quando a gente fala que tem identidade, que tem o DNA, que está automatizado, é quando esse toque de bola é com projeção, toca, roda, diagonal, que foi o gol do Marcelo. Para o Marcelo dar um passe daquele, tem que estar automatizada essa entrada do Arias no buraco ali. Porque não é o toque que toca aqui, volta, dá no Santos, mete no Pedro, para, escora, que é maneiro. Mas é muito do talento dos caras. Você vê que dá uma bola apertada, o Davi Luiz dá no Gerson, ele gira aqui com o corpo. Aí o Everton Ribeiro pisa na bola, dá uma segunda e mete no Ayrton Lucas em projeção. Qualidade dos caras. O que eu queria ver era o do Jesus. Aí você viu o do Jesus, pra caramba. Que era aquele toca, vai, pega, marca em cima e volta. Que eu vejo ontem eu vi no Fluminense várias vezes. Jogada de fundo pra trás. Aí o Cano faz, vai, volta e pimba. Aí o Dionari. E assim, é muito claro quando o time tá automatizado. É muito claro. E eu não tô conseguindo ver isso no Flamengo. Não vi nenhum jogo ainda. Não vi nenhum jogo. Vi bons jogos do Flamengo, Mas essa coisa do Flamengo com esse talento aí, do Everton Ribeiro rendendo onde tem que render, do próprio Marinho, cara. A galera bate no Marinho e tal, mas só joga onde não é dele o tempo todo. Aí quando entra na dele, entra com o time reserva. Ou entra numa situação difícil, que o time não tá ajudando. Aí compromete todo mundo, como tava comprometendo o Cebolinha há pouco tempo atrás. E eu acho que a gente também, o torcedor do Flamengo, ele precisa fazer uma reflexão e olhar lá para trás. A mudança, eu acho que, eu entendo, mas eu não concordo, porque você, no meu ponto de vista, você não pode mudar o treinador tendo o Mundial de Clubes logo no início do ano. E você tem janeiro, fevereiro, março, abril, são 4 meses. O que esse Flamengo evoluiu nas mãos do Vitor Pereira até agora? Eu não consigo ver uma evolução nesse time. Eu acho que o Flamengo continua com os mesmos problemas do primeiro, do segundo jogo do Vitor Pereira no Flamengo. E a gente tem outra coisa que a gente precisa frisar aqui. O Vitor Pereira tá pegando o campeonato estadual. O Dorival, quando pegou no passado, já teve 2 jogos contra o Atlético Mineiro, um em cima do outro. Um pela Copa do Brasil, outro pelo Brasileiro. Tomou 2 pancadas. Mas a partir daí o time muda. Por quê? Porque ele faz mudanças táticas no time. Ele entende que dá para jogar com o Gabriel e o Pedro juntos, mas para isso você tem que fazer um losango no meio, para isso os dois vão ter que correr por você para chegar para trás quando o time precisar baixar a linha. E com o Vitor Pereira isso não acontece. Eu não consigo ver uma evolução nesse time do Flamengo. Eu, pelo contrário, a cada jogo eu vejo os mesmos erros se repetindo. Ontem no primeiro tempo funcionou muito bem o quê? A linha da defesa do Flamengo. Conseguiu deixar o time do Alcas em acho que 3 ou 4 ocasiões em impedimento. No segundo tempo, isso não aconteceu em momento algum. Oscila demais. E já são 4 meses de trabalho. Para oscilar dessa maneira... Bom, a única forma de você saber se o VP continua ou não, se continua com vitória, se continua com derrota, e se o Flamengo vai jogar com 3 zagueiros, se vai voltar para 2 zagueiros, se o Fluminense vai jogar com o Marcelo, quem é que vai jogar? É domingo na tela da Band, bebês. Só domingo na tela da Band, porque a final é com exclusividade. Vamos combinar. 5 horas da tarde. Você quer futebol? 5h20.
Bota pra despertar o celular aí. Bota aí o celular. Bota aí, pô. 5h20 da tarde no domingo. Band, pré-jogão, VT, time saindo do hotel, drone, helicóptero, nave espacial, moto atrás dos carros e pá, Clebão com a câmera lá de cima. Tudo na tela da Band com exclusividade. Se não for na tela da Band, só sabe que tá no link pirata, aí pode cair. Bom, vou pro intervalo. Tenho tanta coisa pra falar do Fluminense, mas tanta coisa. Eu volto já, pera aí. Flávio, ó, soube que você fez uma matéria, um VT muito legal sobre o Flusão. Contando a história do jogo de ontem. Então vamos ver. Foi 3, mas poderia ter sido mais, né? Poderia. Fala aí, Flávio Mendola. Cadê você? Depois de 17 anos, Marcelo voltou a atuar com a camisa do Fluminense. A sua reestreia foi do jeito que o torcedor queria, com uma vitória e uma boa atuação diante do Sporting Cristal no Peru. Pela primeira vez, o camisa 12 atuou em uma Libertadores e agradou o técnico Fernando Diniz. Marcelo entregou a tudo que a gente esperava, assim, muita qualidade técnica, muita inteligência, experiência. E pra gente é uma honra poder contar com um jogador do calibre do Marcelo aqui. A gente espera que ele se sinta cada vez mais à vontade com o corpo dele, fisicamente, emocionalmente. Ele está muito feliz e foi uma alegria poder contar com ele hoje. A boa atuação do Fluminense pode ser traduzida pelos números da partida. Foram 21 finalizações, sendo 11 no alvo. 3 delas balançaram as redes dos peruanos. O Sporting Cristal abriu o placar com esse gol de Grimaldo. Mas adivinha quem recolocou o Fluminense no jogo? Sempre ele, Germancano. No segundo tempo, o Marcelo iniciou essa jogada com esse belíssimo passe de 3 dedos para John Arias, que serviu Cano. Virada tricolor em Lima. É um jogador extremamente comprometido com as coisas que a gente solicita. E ele tem muito merecimento em cada gol que ele faz. Que além de ser um grande artilheiro, é um cara muito solidário com o time que ajuda em todos os momentos que ele está dentro do campo. Ainda teve tempo de Vitor Mendes ampliar após cobrança de escanteio de Arias. Fluminense 3-1 e estreia com vitória na Libertadores. O time estava jogando muito bem já. Tivemos 3 ou 4 chances para abrir o marcador. A gente teve um lance duvidoso ali, que na minha opinião foi falta, que originou o gol do Sporting. E o time conseguiu manter a cabeça no lugar e criar as chances. Continuou criando chances e tomamos cuidado para não ceder os contra-ataques. De volta ao Rio de Janeiro, agora o Fluminense foca no Flamengo, pela grande final do Campeonato Carioca. No próximo domingo, no Maracanã, o tricolor vai precisar vencer por pelo menos 2 gols de diferença. Se essa diferença for de 3 ou mais gols, o Flu será campeão estadual. Que a final seja um grande jogo e que tenha uma arbitragem justa e totalmente imparcial, do jeito que o futebol carioca merece, que uma grande final merece. Deu uma alfinetada ali, hein? Com árbitro imparcial, foi isso que ele falou? Foi. Até porque ele não vai estar, né, na beira do campo. Ih, mas vai quebrar tudo dentro da cabine lá da Flu TV, vai voar a câmera se tiver um VAR. Bom, tomara que seja um árbitro imparcial, que seja um jogo jogado na bola. Além de Cano, que é destaque no Fluminense, John Arias, Fábio, Nino, André, Samuel Xavier, um monte de gente se destacando no Fluminense. Tem uma coisinha cuticute, uma fofinha, a coisa mais fofinha, que é a pretinha, que é o destaque do Carioca pra mim. Vamos ver. É só sair um gol do Fluminense que ela vai à loucura. Quando tem jogo, a família se reúne no quarto para assistir. E a pretinha, claro, vem junto e fica de olho em tudo que tá acontecendo. Se pegar a camisa do Fluminense, então aí ela já sabe que ela vai assistir o jogo ou sair. Ela fica toda animada. Mas quando tem gol de outros clubes, a gente fala não. E ela fica totalmente paralisada. Com mais de 200 mil seguidores nas redes sociais, a Poodle de 5 anos já virou xodó da torcida e ganhou até repercussão internacional. Aos poucos está se acostumando com a vida de celebridade. O pessoal para, aí
o interessante é que ela aceita de boa. Ela vai no colo de todo mundo. Percebeu que a tricolor vai no colo? Vai no colo, vai embora. Aí quando ela vê os quantos ela late, aí os outros falam, essa é flamenguista. A fama já é tanta que ela conheceu a sede do clube e parte do elenco. Olha a pretinha aí com o professor Fernando Diniz. A primeira pessoa que eu vi foi o Ganso. Aí eu fiquei até assim meio sem graça de chegar até ele, né? Aí quando eu cheguei próximo a ele, eu falei, pô, Ganso, tem como dar uma moral aí, tirar foto? Aí ele olhou e falou bem assim, e a famosinha? Claro, vou dar uma moral. Como boa tricolor, ela tá ansiosa para ver o Marcelo em campo. Na chegada do jogador ao Brasil, foi recebê-lo no aeroporto e tudo. Imagina só, um gol dele no Fla-Flu decisivo, valendo o título carioca. Acho que a pretinha ia curtir. Eu acho que ela vai rodar mais um pouquinho a mais. Que coisa mais linda! Ontem ela deve ter ficado tonta. E a nossa produção fez um esforço para trazer aqui o Abraão e a Pretinha aos estúdios dos Donos da Bola. Vem cá, Pretinha! Ih, lá vem ela. Vem cá, Pretinha! Lá vem ela. Que coisa mais linda! A Pretinha! Que coisa mais linda, gente! Vem visitar a gente! Tá aqui! Abraão, segura aqui seu mic. Tá comendo o bigode do Flávio Amêndola. Tudo bom? Como? Chama o irmão também. Vem, irmão. Como é seu nome? É Abraão. Abraão e Pretinho GV. Pronto. Tudo bem, irmão? Prazer. Segura aqui seu microfone para o senhor ficar à vontade. Conta pra gente um pouquinho mais o que isso foi treinado, é dela. Porque, por exemplo, o meu cachorro Boris, eu acho que ele não enxerga a televisão, não. Porque a Bebel, quando viaja, eu ponho na tela, minha esposa, aí ela fala com ele nem... E a Pretinha vê gol, vê jogo. Conta pra gente um pouquinho. Pô, a Pretinha, ela acompanha o futebol com a gente desde novinha, né? Aí eu teve um jogo lá que a gente estava assistindo, aí quando saiu o gol nós comemoramos, principalmente do Fluminense, né? Aí quando nós olhamos, ela estava comemorando com a gente. Rodando? Rodando. E dali pra frente, aí nós começamos a assistir, acompanhando ela. Quer dizer, nós acompanhamos ela, né? E todos os jogos ela quer assistir. A gente bota a roupa dela, ela já sai correndo pra frente da televisão. Gente, mas ela tá é cegueirada por televisão. Ela o quê? É cegueirada por televisão. Tem que botar ela pra assistir o Donos da Bola, que a gente também faz gol aqui. Assiste também? Assiste também? Aí, ela tem quantos aninhos? 5. E virou, vocês são de qual bairro do Rio de Janeiro? Fala, Brãozinho. Alcântara, São Gonçalo. Ah, meus conterrâneos, pô. Sou de Neves, pô. Sou do Paiva. Foi muito ali na feira de Alcântara comer aquele pastel maneiro que tem lá. Visitar aquele Homem-Aranha maluco que fica pulando lá na feira. E aí ela virou celebridade lá em Alcântara agora. Tipo, Mickey. Segura pro senhor. Finge que eu sou o Silvio Santos, vai. Quando eu saio com ela sem uniforme, raramente é reconhecido, mas quando tá com o uniforme, o pessoal para. E esse programa tá com uma audiência enorme, tá? Então, a partir de agora, a Pretinha virou a sensação. Pode fazer um carinhozinho? É que eu tenho um pouco de medo. Que coisa mais linda, gente! Que coisa mais linda! Aqui, Pretinha, será que se a gente colocar pra você um gol na tela aqui do Campeonato Carioca, na tela da Band, será que ela vai dar aquele rodopio aqui? Ela vai assistir. Vai? Então vamos fazer o seguinte. Ela fica mais quietinha com um Abrãozinho ou com o Abrãozão? Pra gente... Pode pôr ela no chão? Então tá. Ela pode ver. Pode o quê? Dá pra ver ali? Tem que ser aqui por aqui pra poder a câmera pegar. Eu vou girar junto com ela, se for gol do Fluminense. Deixa elazinha aqui. Eu vou rodar também. Fica aqui, Pretinha. Fica aqui. Em todas. Vai passar em todas. Aí tem 300. Ih, ela tá se vendo. Bota o gol, Joãozinho. Bota o gol, Joãozinho. Calma aí, Pretinha. Volta aqui, Pretinha. Aqui, Pretinha. Volta aqui. Pega o brinquedo dela. Traz o brinquedo da Pretinha. Aqui é o mundo animal do GV. Vamos lá. Aí, traz o brinquedo, traz ração. Traz se você quiser. Pronto. Pega o redondo, o outro. Aqui é o GV Mel. Tem a Luísa Mel? Aqui é o GV Mel. O que foi? Ela gosta de brinquedo que faça barulho. Calma aí, volta o gol lá atrás, cara. Não bota ainda não, que ela não tá focada. Aí. Bota ela no chão e aumenta o talkback aí. Aumenta o talkback, João. Enche a tela. Enche a tela com o gol pra ela não se ver. Aí. Isso. Gol do Flu. Tá cheio de TV. Aí, deixa eu...
do Fluminense! Aí, Pretinha! Gol do Nino! Traz o saco todo pra cá, vamos fazer a bagunça aqui, não tem problema, bota uma tenda aqui. Segura aqui, Abrão, seu microfone. Me empresta aqui, Abrãozinho. O que tem aqui que ela quer? Quer biscoito, Pretinha? Tem nada, não. Aqui, toma. Pode ir. Vem cá, Pretinha, vem. Vem, Pretinha. Segura. Vem, Pretinha. Aqui, Deixa ó, o saco agarra. aqui, ó. Toma, igual a Fábio, vai. Aê, Pretinha. Ó, igual a Fábio, vai pra mim. Ó, aqui, ó. Agora agarra. Ó. Pega! Aê! Pegava muito mais do que o GV. Abrão, quero te agradecer, cara, a gentileza, Abrãozão, de trazer a Pretinha aqui pra participar com a gente. Voltem sempre. Fluminense foi... Pode ficar aí, Pretinha. Esse programa é uma bagunça mesmo. Eu vou pegar pra você, mas não vai morder, não. Peraí. Ó. Vai, Pretinha, vai, Pretinha. Joãozinho, pra onde eu vou, Joãozinho? Ah, ela quer ficar contigo agora aí, ó. Ela quer morder. Ela quer que você brinque com ela. Ah, Pretinha, pega lá, Pretinha! Não viu! Tá lá, Pretinha, pelo amor de Deus! Bom, eu vou chamar o break que ela quer morder. Eu vou chamar o break! Eu vou pro break e volto já! Voltando a falar de Fluminense agora. Professor Jair Ventura. Como é que vai deixar o Marcelo no banco agora para decisão? Belo cartão de visita, né? Todo mundo estava muito ansioso. Né? A expectativa muito grande como ele ia encaixar nessa equipe. Muita gente falando, pô, mas já está entrosado, pode atrapalhar. Um jogador com essa qualidade não atrapalha nunca, né? A gente sabe que o ritmo ainda não é o ideal, né? Ele não vinha jogando muito lá no Olympiacos, né? Então, assim, ainda requer um pouquinho mais de parte física, mas a qualidade é sempre qualidade. Tem que ter espaço sempre para os seus melhores jogadores. A gente estava falando isso, a situação do Flamengo. Então, mostrou que vai ajudar muito, vai agregar demais esse elenco. Praticamente, eles não precisam marcar. Eles fazem esse jogo muito forte do Diniz de aproximação, onde ele bota 7, 8 jogadores sempre próximo da bola ali. Então, quando perde, está próximo também já para fazer um perde e pressiona. Então, que dificilmente você vai ver eles correndo para trás, né? Porque eles já estão sempre bem compactados, sempre com muitos jogadores no campo ofensivo. Então, não vai ter muito problema, não. Bigode, o que faltou pro Cano no final de semana, ontem, inspiração, esperto, aquele primeiro gol ali, a bola bota para dentro. Agora eu aguardo para ver como é que vai ser a domingueira, né? Ah, o Fluminense chega bem fortalecido para essa final de domingo, porque ontem eu acho que o primeiro tempo o Fluminense acabou que em alguns momentos não teve tanto controle do jogo, mas depois que fez esse gol aí, principalmente esse gol de empate, aí as coisas voltaram a acontecer. É um time que já tá pegando uma casca muito grande, né? Já joga junto há um certo tempo, tem um estilo de jogo que todos os jogadores já se conhecem, todo mundo sabe o que fazer dentro do campo, para onde correr, você vê. É difícil esse time do Fluminense correr errado, é muito difícil. Então acho que é mais uma prova de que o trabalho do Diniz, por mais que possa vir a acontecer do Fluminense não conquistar o campeonato estadual, dá resultado. Meu pai ontem na hora do... Fala, Rei. Só queria fazer um adendo aqui do Vitor, né? Que entrou muito bem. Foi meu atleta, fez esse golaço aí, ó. Foi meu atleta no Juventude. Ajudou a gente demais com a permanência naquele ano, a gente vencendo o Corinthians no último jogo. Foi um dos principais destaques nossos. Teve essa projeção, voltou para o Atlético Mineiro, hoje está no Fluminense. Entrou ontem muito bem, fez um gol. Quase fez outro gol. Entrou bem mesmo. O Diniz ganha com certeza mais um grande atleta. Para mim, um dos melhores zagueiros que eu trabalhei pela velocidade dinâmica. E joga bem com o pé nesse estilo do Diniz? Tocar curto, vira lá, joga muito rápido, né, cara? É difícil hoje o zagueiro com o poder de recuperação dele, técnica e bola parada, então faz muitos gols. Belo Esse jogador. gol foi parecido com o gol do Ayrton Lucas, né? A construção, foi. Né? Toca do outro lado. Na hora eu falei, bonito também. Próximo jogo, próximo treino, o Diniz vai falar, fecha o lado direito. Dessa aí, começando um erro lá do Felipe Melo, né? Que aí proporciona o contra-ataque, aí é difícil. Campinho Botafogo na tela. Joga contra, sabe quem? Chonaron Blazer Magalhães. Do tempo do Jair, essa música. O Flávio não conhece, não. Eu conheço, MC Magalhães. Tomaram minha caixa de bombom. Todo mundo duro. Do serenata de amor.
Magalhães. Não, mas vai dar fogão. Flávio é Cega gato, ele, hein? vovó. É gato, hein? É gato. É gato. 7-9. Lucas Perry de Plácido, Adrielson, Cuesta e Marçal. Tietê e Lucas Fernandes. Aí aquela linhazinha de 3, Luiz Henrique, Eduardo, Gustavo Sauer. No ataque, Tiquinho Soares. Jair Ventura, tá gostando da temporada do Botafogo? Pô, só faz pergunta difícil. É, né? aqui tá igual vestibular. É. Não tá o que o torcedor quer. Mas assim, dentro de um planejamento, essas coisas que falam aí com nome bonito, pra justificar ficar fora do mata-mata da Carioca. É, difícil, né? Nós temos os 4 grandes aqui do Rio, acabou ficando fora, então não foi tão bom assim, mas ainda é cedo, tem como dar a volta por cima aí. Vamos lá, vamos ver. É o que dá pra falar, né, Jair? É pra Fogão News, Fogão Net, os caras assistem todo dia. Falou, os caras já postaram essa hora. Beijo pra galera que dá moral pra gente. Amêndola, tem alguém que você botaria nesse time aqui pra enfrentar o Magalhães? Sim, justamente os 2 pontas. O Trocaria? Luiz Henrique e o Saulo. Não trocaria, eu colocaria eles pra jogar. Porque contra o Audax eles não começaram. Eles entraram no segundo tempo e isso, no intervalo, isso foi fundamental pro Botafogo. Luiz Henrique tá retomando a confiança, Luiz Henrique ele tá voltando a ser aquele jogador que ele era antes dele ir pra França, pro Olympique. E o Sauer, voltando de lesão também, a gente tem que ter paciência. Mas acho que hoje, se a gente parar para olhar hoje os jogadores de lado do Botafogo ofensivos, eu colocaria o Luiz Henrique e o Gustavo Sauer, acho que eles estão merecendo uma vaga para começar jogando. Mas também não adianta colocar para tirar com 20, 30 minutos. Tem que dar sequência para os caras jogarem. Eu acho que o que está acontecendo no Botafogo, a gente tem mais um tempinho, mais 2 minutinhos aqui, é que o Castro parece que também não está conseguindo achar a formação ideal, né? Porque o Botafogo renda, né, gente? Pois é. Mas estranho porque ele já tem um tempo, né? Diferente da situação do Flamengo que chegou esse ano, já tem um tempo, os jogadores... A janela foi muito boa para o Botafogo ano passado, né? Com a chegada de Tiquinho, Marçal. Eu enfrentei o Botafogo 2 vezes e a mudança foi, assim, muito grande com as contratações que chegaram. Gosto muito do Tiquinho, gosto muito do Marçal também. Então, assim, a equipe cresceu muito no final do Brasileiro e acabou não tendo o mesmo desempenho nesse início de ano, mas pode recuperar, que são os mesmos atletas, o mesmo treinador que já conhece o clube, conhece os seus jogadores. A expectativa é que possa crescer, voltar aquele final de Brasileiro onde eles foram muito bem ano passado. Será que dá pra beliscar uma Sula? Copa do Brasil? Eu acho que tem que acreditar, sim. Eu acho que tem que acreditar. Esse jogo contra o Magalhães foi campeão da Copa do Chile nos pênaltis contra o Colo-Colo. Esse ano tá mal, perdeu. Eu confesso que eu não me lembro de ter ouvido falar desse time. Eu também não, foi a primeira vez. Aí eu fui olhar hoje, estava vendo os jogos, perdeu pro Nublense, que tá no grupo do Flamengo, que vai estar na Libertadores. Eu acho que o Botafogo, por mais que a gente não conheça muito, não tenha muitas informações sobre o Magalhães, e por mais que seja um jogo fora de casa, esse time do Botafogo dá pra sair de lá com 3 pontos. E a torcida do Botafogo acredita, né? Se o Botafogo começar a passar aí na Sula pra frente, vai estar o Milton Santos, ó. É bom frisar que no outro jogo da chave, a LDU ganhou o César Valerro. 2-1, jogo no Peru, gol do Anangonô, que já fez gol contra o Flamengo também em 2019. Muito bem, nosso PVC da Band. Obrigado, Bigode. Um abraço, 20 segundos. Um abraço, obrigado, professor. Obrigado pelo convite. Volte sempre, já é sócio da gente aqui. Galera, obrigado, até amanhã. A gente fala muito do jogo do Botafogo e já entra no clima da final que você vê domingo na tela da Band. Chega pra cá. Fla-Flu na tela da Band, domingão, hein?